Irmãos, graças a paz, pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, verso 16. Mateus 28, 16. Mateus 28, 16 em diante diz o seguinte: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Amém. Meus irmãos, continuando o assunto que nós estamos estudando nas quartas-feiras sobre a doutrina da Palavra de Deus, a bibliologia, se der certo, eu quero completar esse estudo hoje. A gente viu sobre a autoridade que a Escritura tem, a inspiração. A Bíblia foi inspirada por Deus e a gente parou e está acompanhando com o livro aí na página 16. Inspiração bíblica e as confissões de fé. O que são confissões de fé, credos, manuais? São os documentos que as diversas denominações organizam para dizer: nós cremos nisso aqui. Então, por exemplo, a Igreja de Nazaré tem 16 artigos de fé, mas a Missão Evangélica Pentecostal do Brasil tem 13 pontos no credo, e outras denominações têm 11, 12, varia, tá? A Assembleia de Deus tem a sua declaração de fé, e geralmente cremos nas mesmas coisas, que é o que a gente chama de doutrinas fundamentais, doutrinas essenciais. Cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus, cremos na Trindade, cremos que Jesus Cristo morreu em prol dos nossos pecados, que a salvação é unicamente pela fé, por meio de Cristo, não por obras. Cremos que Jesus vai voltar, e outras doutrinas semelhantes, que são as doutrinas fundamentais das igrejas evangélicas, tá? Então nós não cremos, por exemplo, que a tradição da igreja tem o mesmo peso que as Escrituras. Nós levamos em consideração a tradição, levamos em consideração a identidade eclesiástica, a identidade de cada igreja, quando surgiu, por que surgiu. Isso aqui em Recife é mais latente do que em João Pessoa, por exemplo, aqui na Grande Recife, né? Então, assembleano aqui, ele é bem assembleano. Nazareno nem se fala. Os batistas são do mesmo jeito. Presbiteriano é presbiteriano e ponto. Você já sabe o que eles creem. Então, isso por um lado é bom, mas se for levado ao extremo, né, vai ser prejudicial. Como, por exemplo, crer demais nos credos e nas confissões de fé. Somente a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus, conforme nós vimos semana passada. Todos os manuais, credos, confissões contêm ou podem conter erro, e estão sujeitos a julgamento e mudança. Tanto é que na Igreja de Nazareno nós temos a Assembleia Global a cada 4 anos, né? Dessa vez demorou um pouco mais por conta da pandemia, mas os artigos de fé podem ser mudados, como foi alterado um artigo de fé antigo que dizia que o pecado original era removido do coração do crente quando a gente cria, e graças a Deus isso foi removido, né? Mas é toda uma burocracia, porque não basta chegar alguém lá e explicar direitinho e aí dizer: vamos mudar. É por voto. Na nossa denominação é por voto, como na maioria das igrejas, né? Então, por mais que, por exemplo, no manual da Igreja de Nazaré diz que nós podemos batizar bebês, podemos batizar as pessoas, crianças de colo, mas há uma convenção de que não fazemos isso no Brasil. Então as igrejas do Nazareno no Brasil não batizam infantes, batizam crianças
12, 11 anos, até menos, se o pastor achar conveniente, mas não batizamos bebês. Então, mesmo dentro da denominação pode haver divergência com o mesmo manual, mas não tem problema, porque o que a gente não pode discordar em relação à palavra de Deus. Essas outras coisas são interpretações da palavra de Deus. Tá bom? A terceira questão que eu pus aqui é: pode alguém ser inspirado hoje em dia como a Bíblia? E a resposta é não. Semana passada eu falei sobre inspiração poética e inspiração canônica, né? Que é diferente. Então veja só, a profecia, o dom de profecia está vigente, obviamente. Deus pode usar alguém por profecia e tem usado muitas pessoas, muitos crentes. Eu estou falando só dos verdadeiros profetas, tá? Nem estou contando aqui as falsas profecias não. Mas assim como todos os outros dons do Espírito, a atuação dele pode falhar, e eu vou dar exemplo, a profecia também pode. Por exemplo, o Novo Testamento menciona cerca de 22 dons. Então existe o dom de administração. Alguém pode ter esse dom e mesmo assim administrar errado alguma coisa na casa de Deus, sim ou não? Cometer um erro, ou agir não erra, né? Alguém pode ter o dom do ensino e errar numa aula, não ir muito bem, sim ou não? Pode, né? Alguém pode ter o dom de misericórdia e de repente ficar com o coração endurecido e não socorrer alguma pessoa. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que os dons de Deus são perfeitos, mas os operadores não são, somos nós. Então, inspirado como a Bíblia não existe, tá? É por isso que a própria Bíblia diz para a gente meditar e interpretar a Escritura e para a gente julgar a profecia. Paulo ensinou isso em 1 Coríntios 14, em 1 Tessalonicenses 5, examinando tudo, retendo o que é bom. Isso é em relação às profecias, porque antes diz: não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, retendo o que é bom. Eu vou dar um exemplo para vocês. Abram aí em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, para deixar mais claro. Aliás, 21. Atos 21, versículos 10 e 11. Encontrem aí, por gentileza. Coloca na Almeida 21, por favor. Aquela versão Almeida 21, A21, aquela versão. Isso, obrigado. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse: o Espírito Santo diz assim, amarrado, né? Os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Amém. Pode deixar o texto. Pode deixar. Agora pule para o verso. Pode deixar o texto aí. Pule para o verso 31 na Bíblia de vocês. 31. Procurando eles matar Saulo, matar Paulo, chegou ao comandante da força romana a informação de que Jerusalém estava toda empolvorosa. E ele, levando logo consigo soldados e oficiais, correu até eles, e quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante o prendeu e mandou que fosse algemado com 2 correntes. Depois perguntou quem era ele e o que havia feito. Amém. Veja só, Ágabo profetizou que os judeus amarrariam Paulo, mas a gente acabou de ler que não foram judeus, foi o comandante romano. E se você conhece a passagem, também se não conhece, leia quando chegar em casa, tá? O capítulo 21 todo para entender. Depois, os romanos não entregam Paulo a outro povo que
quando Paulo foi preso, ele estava sendo espancado, e ele deve ter se confundido entre os povos, entre os judeus e os romanos, mas a profecia não é falsa. Isso acontece na nova aliança. Na antiga aliança, isso é do Pentecostes para trás, alguém que errasse um detalhe em uma profecia era considerado falso profeta. Na nova aliança não. Os irmãos então tinham que interpretar. De maneira geral, a profecia se cumpriu. Um povo prendeu Paulo, amarrou ele, algemou, e ele foi entregue ao outro. Mas ela não é perfeita, porque até a profecia na nova aliança não é perfeita. Perfeita e inerrante só a palavra de Deus. Era esse o argumento, era aqui que eu queria chegar. Então, pode alguém ser inspirado hoje em dia como os autores bíblicos? Não, jamais. Nem mesmo quem está profetizando. Muitas vezes, empolgados, nós oramos pelo pregador assim: Senhor, que tudo que ele disser seja o Senhor, seja ele. Vocês lembram de Chico Xavier, que psicografava cartas? Não era ele, era um espírito maligno, né? Vários espíritos. Chico Xavier publicou 430 livros, a maioria psicografada, quase todos. O que a gente está pedindo, quando a gente ora desse jeito por um pregador, é que ele seja um tipo de Chico Xavier, só que de Deus. A gente está pedindo psicolalia, não é grafia, porque o pregador vai escrever, é lalia, é falar. Na verdade, isso não existe, irmãos. Como é que a gente deve orar pelo pregador então? Se existisse, a gente não poderia questionar o pregador, mas a gente não só pode, como deve julgar o que está sendo ensinado. Enquanto vocês estão me julgando agora, vocês precisavam ver a cara de vocês, mas vocês estão certos. Então, como a gente deve orar pelo pregador? Que o Senhor o abençoe, que ele fale a mensagem que Deus deu. Agora, tudo seja o Senhor, isso não vai acontecer, porque tudo que for o Senhor é o que está na Bíblia. Só se ele só ler a Bíblia e não tecer nenhum comentário. Estou sendo claro? A hora de falar agora, para depois não dizer que eu estou ensinando heresia. Mas Deus recebe nossa oração. Mas agora vocês não podem mais orar assim, porque agora vocês já conhecem. A gente quer exageradamente, né? Não seja, só seja o Senhor. Mas não vai ser não, viu? Mas não vai ser não. Vai ser o pregador também. O que ele estudou, a cosmovisão dele, as experiências dele. Isso é levado em consideração, gente, até na Bíblia, até nos escritores bíblicos. Por exemplo, tuas palavras são doces como mel. Quem escreveu isso? Experimentou mel alguma vez na vida, sim ou não? Claro. Então a experiência também é levada em consideração. Então veja só, cuidado com o exagero. Na igreja presbiteriana do Brasil, lá em IPB, coisas que eu não falo no seminário, eu posso falar aqui, né? Na igreja presbiteriana, quando alguém vai ser consagrar, ordenado, presbítero ou pastor, uma das perguntas que é feita ao candidato na hora da ordenação é: você crê que a confissão de fé de Westminster, que é uma confissão inglesa que é bem antiga, é a interpretação correta das Escrituras? O cara tem que dizer que crê. Ele não pode dizer: não, eu creio que é uma boa interpretação, mas a confissão, a interpretação correta, eu estou botando isso em lugar de igualdade com a Bíblia. Mas se ele disser isso, ele não é ordenado, ele tem que dizer creio. Então, eu tenho vários amigos presbiterianos, inclusive são pastores, e eu perguntei para os mais íntimos, né? Naquela pergunta lá, você respondeu como? Respondi sim. Tu sabes que tu és um herege, né? E aí eu só falo isso para os íntimos. A confissão de fé do Westminster, entre outras coisas, diz que o Papa é o anticristo. Irmãos, a gente não pode fazer isso com o manual da Igreja de Nazaré, não, tá? Daqui a 4 anos vamos dar de novo.
tem o seu lugar, tem que ser respeitado, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia e somente a Bíblia. Bem, essa era a questão mais difícil. Passamos. Bem, gente, vamos ver sobre as línguas bíblicas. A Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em 3 línguas mortas, que estão mortas para nós hoje: aramaico, aliás, hebraico, quase todo o Antigo Testamento, alguns trechos do Antigo Testamento em aramaico e o Novo Testamento em grego, todo o Novo Testamento. O hebraico e o aramaico possuem o mesmo alfabeto. Abram a Bíblia no Salmo 119, por gentileza. 119. Então, o hebraico, assim como o aramaico, é uma língua que se escreve da direita para a esquerda. Não é de frente para trás, gente, é da direita para a esquerda. E a diferença entre o hebraico e o aramaico não é tanta, dependendo do que for falado ou escrito. É mais ou menos como o português e o espanhol. Se falar devagarzinho, dá até para entender. Abriram aí no Salmo 119. Nem toda a Bíblia tem, mas algumas Bíblias, a maioria está divide o Salmo 119 em estrofes de 8 versículos. Na Bíblia de quem está dividido assim? Levanta a mão para eu saber. Ok. Aí, antes de cada estrofe de 8 versículos, tem um nomezinho. Não tem? Na Bíblia de quem? Está aí: Aleph antes do verso 1, Bet ou Beit antes do verso 9, Gimel no 17, Dalet antes do 25, não é isso? Alguém não tem essa Bíblia, nem não sabe o que eu estou falando? Quem não sabe, levanta a mão. Então vai te mostrar agora. Viu aí? Você levantou a mão também, viu? Ele está assim. Sempre perto de Kelly. Kelly vai te mostrar. Tranquilo? Vocês têm a Bíblia de vocês? Mas você sabe o que é? Você sabe o que é? Olha. Segura aí. Tem aí vocês? Cada um tem? Pronto. Olha para ela, vou explicar o que é. Todo mundo sabe. Na sua tema, irmã? Pronto. É importante que todo mundo veja. Entende? Pronto, vamos lá. Vou explicar o que é. Todos os versículos do 1 ao 8 em hebraico começam com a letra Aleph, que é aqui Aleph, que é o equivalente ao nosso A, é o mesmo fonema, o mesmo som. No outro bloco, do 9 ao 16, é isso. Todos os versículos começam com a letra B, que é equivalente ao nosso P em hebraico, e assim vai. Então, o Salmo 119 é formado por 22 estrofes de 8 versos, que dá 176 versículos, em ordem alfabética. É um acrônimo. Gente, que beleza! Quanta riqueza a gente perde na tradução, né? Já é lindo. Se a gente soubesse ler hebraico, para ver hebraico. Então, o autor do Salmo 119, que era alguém jovem, o Salmo diz que era alguém jovem. Abra aí no verso 100, 119, 100. Ele não deve ter feito isso aqui num dia só, não. É muito difícil ele ter feito, só se ele fosse um repentista, né? Mas eu acho que não durou, não foi isso num só dia, não. Salmo 119, verso 100 diz assim: sou mais instruído do que os anciãos, pois tenho guardado teus preceitos. Então não era alguém ancião, alguém velho, era alguém jovem. Vamos lá. Então o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico, alguns trechos em aramaico, e o aramaico é a língua que os judeus aprenderam quando voltaram do cativeiro da Babilônia. E nunca mais se falou hebraico em Israel, a não ser quando eles voltaram para a sua terra em 1948, porque o hebraico se tornou uma língua religiosa, a língua somente da sinagoga.
Então a língua que Jesus falava no dia a dia era o aramaico. Quem de vocês assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? O filme é todo em aramaico. Então, para fazer o segundo aí, não sei se já está produzindo, que é o Cristo ressurreto e tal. Mas enfim, aí vai ser todo em aramaico de novo, né? Eu acho que eu fui assistir na época, era seminarista. Não, era seminarista. E era, meu Deus, acho que não estava para entrar no seminário. Poxa, que língua é essa? Aí depois descobri que era aramaico, tá? O Novo Testamento foi escrito na língua grega. E o grego do Novo Testamento não é o grego que se fala hoje na Grécia. O grego que se fala hoje na Grécia é chamado de grego moderno, tá? Nem é o grego dos filósofos. O grego dos filósofos é 300 anos antes de Cristo. O grego do Novo Testamento durou de 300 antes de Cristo a 300 depois de Cristo. Durou cerca de 600 anos. E aí houve reformulações, enfim, as línguas são vivas. Então era chamado de grego koiné, que é grego comum ou popular, porque era a língua, pelo menos a segunda língua dos povos que precisavam comercializar. É interessante que a segunda língua não é o latim, mesmo no Império Romano, porque Alexandre o Grande, quando ele havia conquistado o mundo, né? Ele decidiu impor a sua cultura aos novos povos e começou fazendo isso pela língua, pela linguagem. É a mesma coisa que o pessoal da ideologia de gênero quer fazer com a gente, quer começar impondo a sua linguagem. Todos, é brincadeira, né? É brincadeira. Esse tipo de coisa, tá? Então, quando se domina a linguagem, se domina tudo. E aí, o Império Romano foi maior e não conseguiu substituir o latim. O que sustenta o latim hoje é o Vaticano, somente, tá? Então é interessante uma questão aqui, que Deus quis que a sua palavra ficasse registrada por escrito, e Deus quis falar na linguagem do povo. O maior exemplo de contextualização que nós temos é do próprio Deus, que se tornou homem. Mas Deus sabia como era, sentir dor, angústia, solidão. Deus sabe de tudo. A irmã leu o Salmo 139, né? Que destaca 4 atributos de Deus. A cada 6 versículos do Salmo 139, são 24 versículos, um atributo de Deus é destacado. Senhor, tu me sondas e me conheces, até o verso 6. Depois outros 3 atributos, de 6 em 6. Mas ele veio e viveu entre nós. Aí a palavra de Deus ficou registrada na língua do povo, não na língua dos filósofos, não na língua dos eruditos. Então é importante que a gente saiba se comunicar na linguagem do povo, falar a língua do povo. É claro que tem coisa que a gente tem que explicar, tem coisa que é mais difícil. Eu tenho um amigo que é professor de teologia também, e ele é professor da escola dominical, e ele estava explicando sobre as figuras de linguagem que a Bíblia usa em relação a Deus. Quando a Bíblia diz que Deus ficou triste, que Deus descansou, né, que eu falei comigo, que Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, aí ele foi explicando direitinho e tal, como tem que ser, que isso é linguagem figurada. Deus é um espírito. Deus não tem braço, mão, perna, olho, pálpebra. Isso é para que o homem entenda mais ou menos como é. Aí o irmão se levantou, pediu a palavra e disse: como é professor? Deus não tem mão nem pé não. Ele é cego também, não tem olho não. Eu vou me embora. Espera aí, irmão, vai embora por quê? Isso aconteceu, foi aqui em Recife. Vai embora por quê? Não, o senhor não crê no Deus aleijado, no Deus cego, no Deus manco. Espera aí, irmão, vou explicar, irmão. Não, suas aulas não quero ver mais não. Foi-se embora. Ela disse: mas rapaz, não convenceu esse irmão. Eu disse: deu tempo não. Ele disse: não, esse Deus que você crê, eu não creio não, irmão. Deus aleijado, Deus cego, Deus que tem mão. Não, para mim não. Esse irmão não voltou para a escola dominical. O pastor falou com ele. Aí eles voltam, rapaz, o professor fulano é um bom professor. Ele
ensina errado sobre Deus, pastor. Diz que Deus é aleijado. Volta não. Então essas coisas a gente tem que explicar, tá? Há figuras de linguagem próprias para isso, mas é interessante que Deus comunicou, de modo geral, a palavra de Deus é muito simples de entender, basta ler. Esses dias o irmão mandou um vídeo, de um desses pregadores, e a mensagem ele joga assim, e onde cair, caiu, vai dar certo de todo jeito. É feito um relógio parado que dá a hora certa 2 vezes por dia, pelo menos 2 vezes. E aí o cara dizendo assim: você já notou que quando você vai ler a Bíblia, você pega a Bíblia e começa a dar sono? Aí eu disse: não. Eu olhando no meu celular, eu disse: não, tá não. Já percebeu que quando você vai ler a Bíblia você fica desmotivado? Aí eu respondendo no meu celular: não, não. Você fica logo cansado? Eu fico: não. Aí eu mandei para o meu amigo, Isso é bom. Isso é um falso profeta. Só que está dizendo não. Eu não fico não, nem com sono, nem desanimado, nem cansado, pelo contrário, eu fico feliz. Eu sei que tanta gente gostaria de ter a Bíblia na sua língua. Na verdade, a gente quando lê a Bíblia fica animado. Eu fico com sono, meu irmão, juro a vocês, nunca fiquei por ler a Bíblia não. Vamos lá. Traduções da Bíblia. Então, por que eu li esse texto de Mateus 28 no início? Não voltei para ele, Porque nós devemos ensinar tudo o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou está na Bíblia. Não está necessariamente nos manuais, nem nas confissões de fé, nem nos credos. E além disso, nós precisamos investir em traduções da Bíblia, para que a palavra de Deus chegue nos povos que não a têm escrita. E às vezes é necessário um esforço medonho. Existem línguas ágrafas, línguas que só são faladas, não são escritas. E aí é preciso que o missionário faça uma gramática, escreva o alfabeto daquela língua, ensine o povo a ler, para assim traduzir a Bíblia e ensinar a Bíblia, como o Ronaldo Lidório fez entre os Concombas em Gana, na África, por exemplo, e tantos missionários. É necessário que haja traduções da Bíblia. Então, na página 18 eu coloquei uma tabela aí, antiga, tá? Agora ainda era chamado de primeiro e segundo grau quando isso aconteceu. Essa pesquisa foi realizada entre maio e junho de 1979. Entre maio e junho de 1979. Veja só. Na versão de Almeida, a versão clássica da época, 1979, os leitores do primeiro grau, que é o ensino fundamental, 12,5% só entendiam o que estava lendo. Na mesma versão de Almeida, os leitores do segundo grau, agora no ensino médio, 31,3% entendiam. Aí veio a Bíblia na linguagem de hoje. Os leitores da Bíblia na linguagem de hoje, no primeiro grau, 62,5% dos leitores entenderam. E do segundo grau, no ensino médio, 81,3%. A Bíblia na linguagem de hoje, que hoje na verdade a nova tradução na linguagem de hoje, substituiu a Bíblia na linguagem de hoje, é uma paráfrase. Para vocês terem ideia dessas Bíblias tradicionais que a gente usa, que tem em torno de 12.000 vocábulos, 12.000 palavras diferentes. Há uma paráfrase, uma Bíblia na linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, tem 4.000 vocábulos, 4.000 palavras. São paráfrases, são traduções que têm um pouquinho mais de explicação para que o leitor que é subalfabetizado, que não tem muita facilidade de leitura, entenda. Porque os missionários estavam distribuindo Bíblias e as Bíblias estavam sendo devolvidas. O pessoal dizendo: pastor, lá em casa só minha filha sabe ler, nem ela que sabe ler está entendendo. É melhor você dar essa Bíblia para alguém que vai saber entender, vai ler. É por isso que nós temos tantas versões, é por isso que há métodos de traduções diferentes. Por que eu sempre peço na Almeida 21? É porque é a que eu mais uso, mas não é a melhor. A melhor é a NVI, de longe. A NVI está para sair uma nova NVI esse ano,
já deveria ter saído, não sei o que houve, tá? Mas enfim, tem tradução que coloca barba na mulher. Coloca aí, meu irmão, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 2, vê como é que está aí. Naquela primeira Bíblia que você botou, a ACF, Tiago 1, 2, por gentileza. Não sei se já é a versão nova, capaz de ser. Tiago 1, verso 2. Já está corrigido. Não, na outra versão, na ACF. Almeida pode dizer. Vai dar certo? Não é essa. Se não dá, tudo bem, deixa pra lá. Alguém tem com a ACF aí? Melhor corrigida de fiel. Diz assim o texto lá: meus irmãos, considerai motivo de grande gozo caídos em várias tentações. É a série, mas já está atualizada. Isso é antes de 2005. Eu me converti. É a sua? Diz assim. Quando cair, opa, não, já está, obrigado, essa aí já está corrigida. Em 2005 eles fizeram a revisão, em 2011 fizeram outra. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caímos em várias tentações, se conversa. Por quê? Porque quem traduz a ACF não é a Sociedade Bíblica do Brasil, é a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É outro grupo. Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É trinitariana. SBBB. Não é a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Trinitariana. E aí, para eles é o seguinte: quanto melhor a tradução for literal, quanto mais literal, melhor. Vejam só, eu vou dar outro exemplo, tá? É que a palavra grega, Novo Testamento é grego, né? A palavra grega para tentação e provação é uma só, é a palavra peirasmos. Ela pode ser traduzida como tentação e como provação, só que o contexto é que vai determinar. Meus irmãos, tem grande gozo, falo de cair em várias tentações. Ó Senhor, obrigado que eu caí nesse pecado, nessa tentação. Faz sentido? Irmão, vou pedir assim então. Abra por gentileza em Levítico 13, 29. Levítico 13, 29. 13, 29. Só para poder ver para ver. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba, o sacerdote, examinando a chaga, e eis que, se ela parece mais fina do que a pele, e pelo amarelo fino pelado, o sacerdote o declarará. E quando o homem ou mulher tiver chaga na cabeça ou na barba. Na Almeida, certo, na Almeida, quando ele fiel, a mulher tem barba. E é para se alegrar quando caís em várias tentações. Levítico 13, 29. Então, eu não adoto essa ideia, nem gosto de quanto mais literal, melhor. Não, está errado, gente. Mulher tem barba agora, desde quando? Tem outra questão. Quando mulher, homem ou mulher
cabeça ou na barba. Né? Vamos ver como é que está aqui na Almeida 21, né? Na minha versão, na versão que eu uso, diz assim: e quando o homem ou mulher tiver uma ferida na cabeça ou no rosto, aí tem um asterisco que vai para a tradução literal, isto é, na parte inferior do rosto. A palavra hebraica também pode significar barba, só que não pode ser traduzido como barba, tem que traduzir como rosto, mas a ideia é a parte inferior do rosto. Queixo, está melhor. Qual a tua versão? Deve ter na primeira NVT, uma versão transformadora. O revisor geral do Antigo Testamento foi meu professor do mestrado. Ele morreu antes da Bíblia sair, mas já estava pronto. Morreu em 2015, 15 de outubro de 2015, saiu em 16, janeiro de 16. Gente, o que eu estou dizendo é o seguinte: cada Bíblia tem seu propósito. É bom ter o máximo de traduções, já que a gente não domina, não sei se alguém aqui domina hebraico, grego, tá? Mas eu não domino, mas faço bom uso, sobretudo o grego. E cada versão tem a sua contribuição. Agora, se uma doutrina só pode ser sustentada por uma tradução, está errada. Tá bom? Então, eu não lembro qual é a referência agora, mas só para. Se alguém lembrar, eu vou falar, tá? Oi? Não entendi. Ah, é ótimo. É ótimo. Eu tenho da Sociedade Bíblica, eu tenho outro da Cultura Cristã, eu só tenho da Cultura. É ótimo. Eu consulto sempre, porque minha tradução sem ser melhorada, a tradução literal, né? Eu uso sempre. Tem uma passagem que Saul vai para a caverna e o texto bíblico na Corrigida de Fiel diz assim, que ele foi cobrir os pés, e nas nossas versões diz que ele foi aliviar o ventre. Por que cobrir os pés, né? Qual é melhor? Cobrir os pés ninguém entendeu, mas aliviar o ventre todo mundo entendeu, né? Só que não está no hebraico não está aliviar o ventre, não. É uma expressão idiomática. Expressão idiomática é uma frase ou palavra que só o pessoal de uma região entende, né? Por exemplo, aqui a gente diz assim, quando alguém escolhendo o outro, né? Fala mal, só não me chamou de santo, mas o resto, não é isso? Eu fui dar aula no Sertão da Paraíba, que ele estava comigo lá, em outubro de 2015. Aí teve uma briga com ônibus lá, os alunos chegaram, etc. Só nos chamou o motorista de carne assada. Eu disse, como é? Carne assada. Eu disse, mas me explica, eu não entendi não. Não, porque tem coisa melhor do que carne assada. Aí eu disse, mas explique, porque eu não gosto de carne, né? Eu faço um pão. Aí, para eles lá, não existe, só não me chamou de santo. Diz assim, só não me chamou de carne assada, que é coisa boa. Entendeu? Então, Saul entrou na caverna para cobrir os pés, porque os homens têm uma túnica, é um tipo de vestido, só que tem masculino e feminino, túnica feminina e masculina. Assim como tem calça masculina e calça feminina, tem umas irmãs aqui de calça. E quando ele ficou na posição que todo mundo fica na posição para fazer o que ele foi fazer, acocorado, aí faltava a túnica e cobriu os pés. Então, a expressão idiomática, 1950 anos, aliás, 1000 anos antes de Cristo, em Israel, cobrir os pés significava fazer cocô. É isso. Agora me diga, é melhor que traduzam para a gente cobrir os pés ou aliviar o ventre? Sem dúvida,